E aí pessoal, tudo bem? Luiz do Simplificando Cripto aqui, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o TradingView, que é a plataforma que eu utilizo para fazer análise gráfica. Eu vou passar uma breve explicação sobre a plataforma, sobre as ferramentas que ela tem, e vou explicar um pouquinho como é que eu uso ela no meu operacional. Então o primeiro passo é entrar em tradingview.com e fazer o cadastro, né? Posso mudar aqui o idioma no mundinho, e aí eu vou botar aqui nesse botão de começar. E aí ele vai me dar as opções aqui de ou criar um plano gratuito ou escolher um plano pago. Eu recomendo fazer o plano gratuito. Não tem necessidade de fazer o plano pago nesse momento para quem está iniciando. Basta clicar em inscrever-se e aí fazer o cadastro aqui que é simples e vocês vão ser direcionados para a página do TradingView. Clicando aqui no menu de produtos super gráficos, a gente vai entrar na parte de gráfico mesmo. Então, para iniciar, aqui em cima, a gente vai ter um menu para eu pesquisar os ativos. Então, eu posso tanto clicar aqui, ou simplesmente digitar o ativo que eu quero pesquisar e no par que eu quero. Então, eu quero pesquisar o Bitcoin no par USDT, no dólar Tether, que é o que eu utilizo para fazer as operações. E aí eu vou ter uma lista com várias corretoras e vem a pergunta, Luiz, qual que eu escolho? Aqui no TradingView, a gente vai fazer apenas análise gráfica. Eu utilizo, por exemplo, a Bybit para operar. Só que eu não vou operar aqui dentro. Então, para análise gráfica, eu preciso ter histórico gráfico. E a Binance é a que mais me dá histórico. Por isso eu vou selecionar ela. Eu entrei então no gráfico do Bitcoin. Posso arrastar aqui e ver as informações do gráfico, né? Se eu clicar aqui e segurar para cima, arrastar para cima e para baixo, eu faço esse movimento com o gráfico. E se eu clicar e arrastar aqui no meio, eu tenho todo o movimento livre. Posso dar 2 cliques para ele fazer um ajuste automático, porém ele acaba ativando essa opção aqui e aí eu só consigo movimentar de forma lateral. Se eu clicar e arrastar aqui em cima dos números, ele desabilita, ou simplesmente clicar aqui embaixo, ele já desabilita. Então, voltando agora aqui no menu superior, logo após aqui a pesquisa, eu tenho os tempos gráficos. Se eu clicar na setinha, eu vejo todos os tempos gráficos disponíveis. Eu utilizo o semanal, o diário e o 4 horas, eventualmente o 1 hora para fazer o meu operacional. Eu opero mais swing trade e hold, então por isso eu utilizo esses gráficos maiores. Eu já deixei aqui como favorito para ele aparecer aqui em cima. Se eu desabilitar, ele vai sair lá do menu de cima. E o que significa, né, o gráfico semanal? Significa que a cada barrinha dessa, a cada candle, é uma semana. Ou seja, aqui eu estou em segunda, 14 de dezembro, depois eu vou passar para segunda, 21, e aí segunda, 28, e assim vai. O gráfico diário, a mesma coisa. Cada candle vale um dia, cada vela representa um dia. Sexta, dia 2 de janeiro, 13, e assim vai. 4 horas, cada vela representa 4 horas, 1 hora, 1 hora. Seguindo aqui, eu tenho o tipo de gráfico que eu quero, né? Eu utilizo o gráfico de vela, podem utilizar outro aqui, tem um gráfico de linha que muita gente usa, o de Renko também, mas eu utilizo o de vela. Posso adicionar indicadores, né? Posso adicionar médias móveis, RSI, volume, né? E outros indicadores. Basta clicar e pesquisar pelo indicador. Posso botar o indicador de volume, por exemplo. A hora que eu clicar, ele já ativa aqui embaixo. E aí, se eu vir aqui na setinha, eu consigo ocultar ele ou fazer alguma configuração. Posso mudar a questão de valores que eu quero deixar aqui. Posso mudar o estilo dele, questão de cores. E posso botar ele visível, por exemplo, apenas no gráfico semanal ou ocultar ele no gráfico diário. A hora que eu der o OK, ele vai salvar as configurações. E eu posso remover. Dando sequência aqui, a gente tem a questão de alertas. Eu não gosto de utilizar o alerta aqui porque ele vai pegar no momento que eu estou. E normalmente o alerta eu gosto de botar, né, em outro momento, não no momento atual do gráfico. Então eu utilizo pelo mouse. Se eu clicar com o botão direito do mouse, né, no ponto onde eu quero fazer o meu alerta, ele já vai me dar certinho ali onde eu queria, que era, por exemplo, em 60.632. Então, quando o gráfico chegar
Nesse ponto, ele vai me dar um alerta. Posso configurar para apenas uma vez ou toda vez que ele tocar. Posso fazer uma mensagem que surja no pop-up, né? E aqui eu tenho as notificações. O TradingView tem um aplicativo para celular, então eu posso botar para notificar no app ou notificar aqui no pop-up, posso enviar por e-mail, entre outros. A hora que eu criar, ele já ativa aqui. Então, quando o gráfico chegar nessa região, ele vai me dar esse alerta. Se eu quiser excluir, basta clicar no X. O último aqui do menu de cima é a questão de replay, mas na conta gratuita não tem. Mas explicando, eu posso fazer um corte do mercado e fazer uma análise ou um estudo, né, em uma fração do mercado. Se eu der o play, eu posso escolher também a velocidade que ele reproduz, posso botar mais rápido ou devagar, posso parar a qualquer momento para fazer alguma análise, e a hora que eu quiser voltar para o gráfico em tempo real, eu clico no X ou clico lá em replay, ele já volta para o gráfico real, em tempo real. Passando aqui para o menu lateral aqui esquerdo, eu vou trazer algumas ferramentas que eu utilizo, tá? Então, eu clicando na setinha, eu expando aqui para várias outras ferramentas. Eu utilizo muito linha de tendência, né, que eu já vou passar atalhos também para vocês irem pegando, que é o Alt T. Então, se eu quero traçar uma linha de tendência, por exemplo, eu posso ir ajustando aqui. O que significa, como utilizar, como operar, eu vou explicar em outros vídeos, tá? Eu posso alterar a cor dela, eu posso mudar aqui a espessura, se eu quero tracejado, pontilhado. Eu posso bloquear ela para não movimentar. E aí, eu dando sequência aqui, eu utilizo bastante a linha horizontal também para suporte e resistência. O atalho é Alt H, então se eu posicionar o meu cursor num determinado ponto e apertar Alt H, ele já vai dar ali a linha. Posso também mudar a espessura, o tipo de linha, né, a cor, e isso de forma individual. Se eu quiser deletar tudo o que tenho aqui de informação no gráfico, botão direito, remover desenhos. Outro que eu utilizo de vez em quando é o canal paralelo. O canal paralelo, basicamente, ele me forma essa estrutura aqui, onde o preço, né, ele tende a andar nesse canal. Posso também fazer as mudanças de cores, posso trazer um fundinho ali se eu quiser. Partindo para outra ferramenta, aqui a gente tem a retração e extensão de Fibonacci. Eu não uso muito, mas uma breve explicação aqui de uso é: eu mapeio o ponto de entrada, de início e de final aqui, né, de um topo, volto aqui para o início e ele me traz aqui as retrações, né, os 50%, 61% e as projeções de alvo. Eu não costumo utilizar tanto isso, mas é uma forma de operar também. Aqui, passando rápido, a gente tem as ondas de Elliott, que depois em outro vídeo também eu vou explicar, né, que tem a onda de impulso, retração, né, a segunda onda e a terceira onda. Aqui tem uma ferramenta que eu uso bastante, que é a posição de compra. Então, para eu ver meu risco e retorno, se vale a pena eu fazer a operação ou não. Digamos que eu queira entrar numa operação aqui, nesse momento. O meu stop, né, se eu fizer numa operação em derivativo, onde eu tenho meu risco, eu vou deixar o meu stop aqui e digamos que o meu alvo seja aqui nesse topo. Eu vou ter uma operação de 1,5, né, uma vez e meia de retorno. Será que vale a pena? Ou vale mais a pena eu ter uma outra operação que vai me dar 5 vezes de retorno? Então eu faço essa parte de análise com essa ferramenta. Tem outra ferramenta que eu utilizo também, mais ou menos nessa linha, que é para saber, né, do início até o meu alvo, quantos por cento que eu vou ter de retorno. Aqui mais para baixo a gente tem também essa mesma ferramenta, só que a diferença é que a hora que eu saio, que eu clico fora, ela desaparece. Essa aqui ela fica no gráfico. Eu tenho uma opção aqui de fazer desenho, né? Posso fazer desenho, ver aqui questões de figuras, tudo mais. Eu tenho aqui o de arco, né? Que a gente usa muito para cup and handle. Então, digamos que eu posso fazer aqui, ó, que o Bitcoin aqui nesse momento ele está formando uma primeira, né, a primeira parte da xícara para depois fazer a alça e entrar num operacional aí de alta. Então, né, tem essa opção também. Posso adicionar algum texto, fazer
alguma escrita aqui no gráfico, posso mudar tamanho, cor também. E aí tem uma ferramenta também, que não é bem uma ferramenta, mas é uma opção aqui de gráfico, que eu tenho um desenho aqui, vamos dizer que eu tenho um indicador aqui ativado e tem muita informação e eu quero analisar o gráfico de forma limpa só por um momento. Eu não quero perder todas essas informações. Eu posso vir aqui no olhinho e ocultar. Eu posso ou ocultar tudo, ocultar apenas o que tem de desenho, ocultar apenas o que tem de indicador, ou eu posso de fato ocultar tudo. Então, são essas as opções aqui do menu da esquerda. E agora a gente vai passar pela parte da direita. Eu vou começar ele aqui clicando nesse primeiro ícone, que é a parte de listas que eu tenho, onde eu deixo os meus ativos. Então, eu clico aqui, posso criar novas listas ou ir mudando para as listas que eu quero analisar. Para eu adicionar um ativo a essa minha lista, eu venho aqui no mais e boto o ativo que eu quero pesquisar, que eu quero adicionar naquela lista. Digamos que eu quero aqui a Gix. Venho aqui no maisinho, ele já adiciona lá embaixo na lista. Ah, eu quero movimentar mais para cima, só clicar e arrastar, ou clica aqui em símbolo, ele já vem em ordem alfabética. Ah, não quero mais, quero deletar, só clicar no xizinho, ele sai da lista. Aqui é mais uma visualização avançada para eu ver informações sobre a minha lista, né? Então eu tenho várias informações, gráficos, e eu posso aqui configurar também o que eu quero visualizar dela. Né? Eu deixo habilitado só a questão do preço e a variação em percentual, porque para mim é o que mais interessa, né? Eu quero saber os ativos que estão performando melhor. Por exemplo, Front já me deu 10%, mais um alerta de spoiler aqui. Então, né, percebe que em vários momentos da aula a gente vai dando algumas dicas, alguns spoilers aí do que está acontecendo no mercado. Então aqui eu criei uma pequena linha, né? Posso criar aqui um triângulo, já aproveitando para dar umas explicações, né? E ele já está prestes a romper. E aí vem, né, a questão que eu uso para fazer as minhas análises. No caso, olha só, ele vai me dar 104% de lucro, né, de retorno. É uma boa operação? Então eu já me preparo para fazer. E aí, já aproveitando agora, entrando mais no operacional, o que eu costumo fazer? Eu venho aqui, adiciono um alerta. Então, a hora que ele cruzar aqui, vai me surgir um alerta. Eu vou lá para minha corretora e faço a operação. Mas voltando a falar aqui da nossa lista, é assim que ela funciona. Aqui eu tenho os alertas, então todos os alertas que eu tenho configurado, né, vão aparecer aqui. Como acabei de criar o do front, está aqui dizendo que está ativo. A próxima aqui é uma visualização de camadas, né? Então, tudo que eu tenho aqui no gráfico, eu tenho a questão de intervalo ali que eu tenho marcado aqui, uma linha de tendência, né? Então, são as camadas que eu utilizei no gráfico. Posso excluir ou ocultar aqui mesmo, mas é o mesmo que eu fizer aqui nesse canto. Na sequência, a gente tem, né, umas informações de destaque aqui sobre o mercado. Bom, aqui minhas ideias. Eu posso compartilhar, né, com a comunidade o que eu estou pensando ali. Então vamos dizer que eu quero dizer que Front rompendo LTB. E aí aqui eu dou uma explicação. Olá pessoal, analisando Front, vejo que está rompendo, né, uma linha de tendência de baixa rumo ao seu topo anterior, dando um alvo inicial de 100% do investimento. Nos próximos dias devemos ter esse movimento acontecendo. Digamos que eu queira compartilhar isso. Então é uma análise de tendência. Eu quero botar isso de modo público, eu posso botar público ou privado para algumas pessoas. É uma análise e é um viés de alta. A hora que eu publicar,
Ele publicou a minha ideia aqui, já dá o gráfico aqui, tudo certinho sem eu precisar. E aí, seguindo nessa linha de ideias aqui, de compartilhar, eu tenho também bate-papo, né, onde várias pessoas estão aqui. Tenho de Forex, tenho outras conversas que eu posso selecionar aqui, ó, criptomoedas, posso deixar com o favoritos ativados. E aí, né, eu tenho várias informações, várias pessoas analisando e dando informações. Aqui a central de ideias funciona da mesma forma, né? Todo mundo publicando aqui, posso seguir as pessoas e ir acompanhando. É mais uma comunidade, né? Essas opções. E aqui as notificações também, né? Que são notificações aqui da plataforma, tanto de novas ideias que chegam ou até alertas. E aí, se eu quiser voltar para o gráfico, né, eu venho aqui em produtos. Como eu botei em comunidade, né, eu cliquei ali para adicionar uma ideia, ele me direcionou para a comunidade. E aí, estou de volta aqui no gráfico e aí posso fazer as análises. Eu posso clicar aqui, né, para alterar também uma informação legal de saber. Para alterar o layout aqui da visualização, né, eu gosto sempre de utilizar um gráfico, porque normalmente a gente quer ver, né, bastante informação. Mas eu posso ter dois gráficos, né, posso mudar aqui o gráfico para BTC, por exemplo. Quero analisar o Bitcoin e o Front. Né? Posso analisar os dois. Posso aqui fazer, né, algumas análises. Né? Digamos que eu queira dizer que o Bitcoin aqui está indo para romper. Tal. Posso analisar os dois e quem sabe, né, trabalhar dessas duas formas. Eu não gosto, eu prefiro utilizar sempre de uma forma só, mas eu tenho vários layouts aqui que eu posso, né, ir configurando. E aí eu posso salvar eles, né? Aqui eu tenho configurações do gráfico, onde eu posso mudar a cor ali dos candles, né, das velas. Posso botar em azul ao invés de verde. Posso mudar da cor que eu quiser. Eu tenho aqui as linhas, né, que eu quero adicionar. A questão aqui de escala, né, tudo mais. Parte de fundo aqui, né, se eu quiser botar ele mais escuro, mais claro, quero botar preto, né, eu posso ir escolhendo, quero fazer um gradiente aqui, posso escolher. Eu gosto de deixar ele mais escuro na parte de baixo, né, pro mais claro. E aí aqui eu posso ir brincando e escolher a cor que eu quiser. Posso botar uma cor sólida também. As linhas eu posso, né, deixar só uma ou deixar sem. Eu gosto de deixar as duas, né, fica melhor para a gente acompanhar aqui as posições. Posso mexer em tudo, marca d'água ali para aparecer o nome do ativo. Opa, acabei esquecendo de dar o OK. A marca d'água para aparecer o nome do ativo, né, e o tempo gráfico. E aí assim vai, posso personalizar da forma que eu quiser. Né? Temos aqui a parte de trade e eventos. A hora que eu der o OK, ele salva. Posso dar um print, né, de tela. Posso copiar, abrir uma nova aba. Né? Ele vai carregar ali como se fosse um print de tela. Tá aqui, ó. Ele me fez um print da tela e eu posso salvar, mandar para alguém, né? Vamos dizer que eu quero fazer uma análise. E aí assim vai. Posso deixar o gráfico em tela cheia para facilitar, né? Apertando S que ele sai. Bom, e desse vídeo era isso, né? Eu queria dar uma passada geral aqui sobre o TradingView. E agora nos próximos vídeos a gente vai falar sobre cada ferramenta ali mais detalhe, como que eu uso detalhadamente no dia a dia, como que eu vou trabalhar o operacional e dicas aí que vão ajudar cada vez mais aí a comunidade. Agradeço por terem ficado até aqui assistindo a aula. Se tiverem dúvidas, quiserem deixar alguma mensagem ali nos comentários, eu vou ler, vou responder. E qualquer dúvida, sugestões, se tiverem, querem que eu analise algum ativo, vão deixando nos comentários que eu vou respondendo e vou criando novos conteúdos. Obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.